Alunos do segundo ano do ensino fundamental 1. Vamos fazer uma revisão de matemática. A habilidade como foco dessa revisão é o EF02, MA06, que é resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até 3 ordens, com significado de juntar, acrescentar, separar, retirar e comparar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais. Vamos para o primeiro problema, nós temos 4 ao todo. Professora, precisa copiar a pergunta no caderno? Não precisa copiar a pergunta no caderno. Eu só quero que vocês coloquem a resposta. Para cada questão, vocês vão armar a conta. Pro, mas eu consigo fazer a conta de cabeça, um cálculo mental. Eu tenho certeza que a grande maioria do segundo ano consegue sim realizar a estratégia, resolver, chegar na conclusão, no resultado correto, utilizando a estratégia de cálculo mental. Porém, eu quero que faça o registro no caderno, montando a conta e colocando as 3 ordens da classe simples, da classe de milhar, da classe de milhão, a quantidade de classes que for necessário para resolver a cada questão. Tudo bem? Professora, precisa colocar a resposta? Precisa. Eu quero resposta de forma completa. Vocês vão respeitar a margem, a linha do caderno de vocês, essa linha vertical do lado esquerdo. A partir desta margem, vocês vão colocar 2 dedinhos, vão colocar aí uma distância, um recuo do lado esquerdo e vão iniciar o parágrafo. Tudo bem? E se quem estiver resolvendo, escrevendo, registrando no formato, no tipo de cursiva, o que deve ser feito? A primeira letrinha do parágrafo deve ser utilizado a letra maiúscula. E depois continua com letra minúscula. Porém, se durante a escrita do parágrafo vocês escreverem o nome próprio, como Laura, que é o nome próprio, então neste formato vocês terão que colocar o L, a primeira letra do nome próprio, em maiúsculo. Mas se a minha resposta ficar tão grande que no meu parágrafo eu optar por escrever mais que uma frase, então quantas frases eu sei que tem nesse parágrafo? Tem uma frase, 2 frases. Como que eu sei? Porque quando eu tenho ponto final, significa que é o final da minha frase, certo? Então, logo após o ponto final, quando encerro uma frase, o início da próxima frase, independente de estar no mesmo parágrafo da frase que antecede, eu vou utilizar a letra maiúscula. Tudo bem? Então, início de parágrafo, letra maiúscula. Nome próprio, letra maiúscula. Depois, no ponto final, letra maiúscula. E o restante, tudo letra minúscula. Combinado? Então, vamos lá. Então, o que eu quero mesmo? É para copiar os problemas? Não. É para fazer o desenho de todas as imagens dos problemas? Não. Eu só quero que vocês coloquem as respostas. Resposta número 1. Vocês vão montar, armar a conta e colocar a resposta por completo, respeitando uma configuração da escrita de um parágrafo ou de uma frase, que é com recuo, começa com recuo, utiliza as letras maiúsculas quando for necessárias e termina com uma pontuação, combinado? Isso tudo a Pro já repetiu várias vezes, né? Então, você já tem grande domínio aí para fazer para seguir aí esses comandos, combinado? Então, vamos lá. Na aula, a professora Laura pediu aos alunos que utilizassem um pincel para pintar um quadro. Ela gostaria de saber qual era o pincel mais grosso e o pincel mais fino e qual seria a diferença de largura entre eles. Então, eu preciso de 3 respostas basicamente, né? O que ela gostaria de saber? Qual é o pincel mais fino, qual é o pincel mais grosso e qual é a diferença de largura. Pro, como que eu vou colocar aqui a resposta? Vocês podem colocar a resposta seguindo as cores dos pincéis.
Tudo bem? Então, qual que é o mais grosso? É o vermelho, o mais fino é esse verde com laranja, o amarelo, é o azul, é o vermelho escuro, enfim. E eu consigo já responder com cálculo mental. Eu entendo, a grande maioria consegue sim responder com cálculo mental. Porém, neste momento, em todos os outros, eu quero que vocês façam um registro, colocando as ordens que forem necessárias e as classes que forem necessárias. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, qual que é o mais fino, qual que é o mais grosso e qual é a diferença de largura entre o mais grosso e o mais fino? A questão 2. Bom, na aula, a professora Liane, agora é aula de educação física, pediu que os alunos, né, organizassem as bolas no seu espaço adequado de armazenamento, então lá no armário dela. Ela gostaria de saber qual é a bola mais larga e a mais estreita. Já tem uma pergunta: qual é a bola mais larga e qual é a bola mais estreita? Qual é a diferença de largura entre a maior e a menor bola? Quantos centímetros eu tenho de diferença entre uma e outra? Combinado? Montem, armem a conta e coloquem a resposta de forma completa. Vamos para a questão 3. Observe o grupo de jovens conversando em um ponto de ônibus e responda. Vamos lá, eu tenho a nossa amiga aqui que ela tem 1,55 m. Eu tenho um amigão aqui que tem 1,76 m. Eu tenho a mocinha que tem 1,82 m e tenho um amigão aqui que tem 1,92 m. Esse aqui é bem alto, não? Vamos ver o que o nosso problema está querendo saber. Bom, resolva. Qual é a diferença de altura entre as duas mulheres? Qual é a diferença, hein? Qual que é a menor e qual que é a maior? A gente já sabe, essa é a menor e essa é a maior, a mulher mais alta, e essa aqui é a mulher mais baixa. Qual é a diferença, né, de altura entre elas? Qual é a diferença de altura entre os dois homens? Um tem 1,76 m, ele é mais baixo quando comparado ao segundo amigão aqui, ó, 1,92 m. Se ele fosse jogar basquete no NBA, 1,92 m ele seria baixo, né? Mas quando comparado ao amigão aqui do ponto de ônibus, ele é alto, ele é mais alto. A questão 3. Quantos centímetros a pessoa, não tô falando nem se é menina e nem se é um menino, tá? Tô dizendo o indivíduo, a pessoa, a criaturinha humana aí. Quantos centímetros a pessoa de menor estatura, quer dizer, a mais baixa, deveria ter a mais para ter a mesma altura da pessoa de maior estatura? Quantos centímetros aí a pessoa mais baixa deveria ter a mais para, né, chegar na mesma altura da pessoa mais alta? Interessante esse daqui, não é? Vamos lá. Questão número 4. Vamos lá. O que essa questão número 4 aqui nos mostra? É um gráfico. Olha que legal. Pessoal, vocês sabem o que é um arranha-céus? Gráfico, lista de arranha-céus mais alto dos Estados Unidos. Vocês sabem o que é um arranha-céus? Teoricamente, né? Arranha-céus é um edifício que tem mais de 40 andares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40 andares, e é mais alto que aproximadamente 150 metros. Então, para ser considerado um arranha-céus, ele tem que ter aí 40 andares ou mais, né? E ter aí aproximadamente aí uns 150 metros. Então, nesse gráfico, o que a gente pode observar? Está aqui a fonte, nós temos o título e nós temos a fonte de onde a Pro retirou. Também está aqui de onde eu retirei essas informações da Wikipédia. Eu retirei, eu não coloquei todas as informações para que vocês pudessem visualizar melhor, então eu selecionei os primeiros 5 arranha-céus,
tá? Então, dentro de um gráfico, o que que eu tenho? Eu tenho duas linhas. Eu tenho uma linha vertical, que é o nosso eixo Y, e tenho o eixo X, que é a nossa linha horizontal. O nosso eixo Y, ele fala da altura, então são os valores aqui representados em metros da altura desses arranha-céus. E na minha linha horizontal está representando os nomes de cada arranha-céu. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, então eu começo aqui com 50 metros e vou até, olha quantos metros, próximo aí de 550 metros de altura. O One World Trade Center, ele chegou a quase 550 metros de altura. Imagina, é muito grande, né? Para vocês terem uma noção, vários arranha-céus mais altos do mundo estão localizados nos Estados Unidos, tá? No Brasil tem arranha-céus, né? Arranha-céus. No Brasil tem arranha-céus, mas são muito poucos, sim. São bem poucas, assim, uma quantidade maior aí. Eu acho que no Brasil tem em volta de 34 edificações que podem ser considerados aí, prédios que podem ser considerados arranha-céus. Tá? Aí nos Estados Unidos, por exemplo, uma pesquisa realizada em 2019, no ano passado, a quantidade de arranha-céus nos Estados Unidos estava por volta de 779 arranha-céus, né? Então imagina, 779 comparado com 34 aproximadamente aqui no Brasil, é bem diferente, né? A quantidade. Bom, então o que nós vamos fazer agora? Esse é o nosso último exercício de revisão. Bom, após analisarem este gráfico, o que vocês vão responder? Duas perguntinhas básicas. Qual é o arranha-céus mais alto deste gráfico? Tá bem? Das informações que eu apresentei aqui para vocês, qual é? E qual é a diferença de altura? Qual é a diferença de altura entre o maior e o menor arranha-céus deste gráfico? Eu quero saber qual que é a diferença. Pro, mas aqui tá muito pequeno, né? Eu não tô conseguindo enxergar muito, não. Não tá fácil enxergar, não. Com tanta claridade, assim. Não tá de uma forma tão clara. Eu posso utilizar esse gráfico? Pode. Eu vou até aumentar aqui para vocês, para ver se fica um pouquinho mais fácil para vocês enxergarem. Tudo bem? Então, são essas 4 questões que eu quero. Pro, tem que fazer os desenhos? De novo, não, só coloquem a resposta. Pro, tem que fazer conta de todos, armar conta de todos, colocar classe simples, colocar classe de milhar, colocar classe de milhão, se for assim necessário, sim, tem que colocar todas as classes e todas as ordens, unidade, dezena e centena. Coloquem o sinal, se é soma ou se é subtração, passem uma linha horizontal, que vai significar que vocês estão chegando no resultado final, tá bem? E responda de forma completa. Eu quero todas as respostas de forma completa, respeitando a configuração e a formatação, né, de um parágrafo ou de uma frase. Que seria isso? Então, a partir da margem, vou colocar 2 dedos para iniciar o parágrafo, respeitem o que tiver letra maiúscula e o que tiver letra minúscula, e após terminar cada frase, cada parágrafo, vocês têm que colocar uma pontuação. É isso. Então, eu aguardo.